quando Deus, na verdade, não chamou o pastor para ser um sacerdote exclusivo. O pastor é um sacerdote porque ele é filho de Deus. Mas eu e você somos sacerdotes e precisamos entender que os pastores são os nossos guias, aqueles que nos direcionam, aqueles que vão nos trazendo uma palavra de encorajamento, mas que nós precisamos ser participantes do reino de sacerdotes. O sacerdócio é meu e seu. Quando Jesus ele morre na cruz, o pastor Hugo compartilhou isso aqui, o véu se rasgou de cima a baixo, para que hoje eu e você sejamos sacerdotes, estejamos livremente na presença do Senhor, para que Ele ministre em nossas vidas. Então eu e você precisamos na segunda-feira, como sacerdotes, sermos ministrados por Deus. Na terça-feira falarmos com Deus, na quarta-feira falarmos e ouvirmos sobre Deus, na quinta-feira, e aí quando nós nos reunimos como igreja, como sacerdotes, Deus fale conosco juntos. Mas o sacerdócio, ele precisa acontecer o tempo todo nas nossas vidas, todos os dias da semana. Uma outra questão interessante sobre o povo de Israel é como surgia o sacerdote. Um sacerdote, você conhece a Bíblia, você sabe, ele não era escolhido pelo povo. O sacerdote, ele não era eleito pelo povo. Mas havia uma tribo exclusiva em Israel, que era a tribo de Levi, que dela vinham os sacerdotes. Ou seja, o sacerdote não era escolhido, ele nascia sacerdote. Só tem uma maneira de alguém ser sacerdote, é quando nós nascemos sacerdotes, quando nós nascemos de novo, através do sangue de Cristo Jesus nas nossas vidas. Todo aquele que nasceu de novo, nasce sacerdote. Todo aquele que entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, nasce sacerdote. Nós nos tornamos sacerdotes pelo sangue do Cordeiro, por causa do sumo sacerdote que morre na cruz, que nos compra para sermos um reino de sacerdotes. E o livro de Levítico, capítulo 6, versículo 12, versículo 13, nos diz que o sacerdote ele tinha uma função diária que ele precisava exercer. O texto diz que havia o fogo sobre o altar, e a missão do sacerdote é que esse fogo jamais poderia se apagar, mas ele deveria manter o fogo sobre o altar continuamente. Como sacerdotes, nós precisamos entender que nascemos por causa do sangue de Jesus, porque nós somos remidos por Ele, e nós precisamos todos os dias, no nosso relacionamento sacerdotal com Ele, deixarmos com que o fogo jamais se apague, mas que o Espírito Santo continue em nossas vidas, ministrando em nossas vidas, sendo aceso em nossas vidas. Deus quer que sejamos seus sacerdotes. Ele quer que nós sejamos um reino de sacerdotes. Ele quer que nós os sirvamos. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Fomos comprados pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode ficar em pé em nome de Jesus. Que possamos entender qual é o propósito sempre do Senhor para as nossas vidas. Deus quer falar conosco, precisamos ouvir a voz dEle, todo o tempo. Obedientes na sua presença, entendendo que nós fomos comprados e somos exclusivos de Deus, e que nós temos uma missão sacerdotal. Deus nos chamou para sermos sacerdotes, e nesse sacerdócio Ele quer sempre continuar ministrando em nossas vidas. É por isso que quando nós nos reunimos como igreja, nós não nos reunimos exclusivamente aqui para assistirmos um culto, mas nós nos reunimos para cultuarmos a Deus, para sairmos também desse ambiente e continuarmos cultuando a Deus. E o nosso culto
é a relação sacerdotal que nós precisamos ter com o Senhor Deus. Que o Senhor nos fortaleça e que o nosso desejo seja sempre estar no centro da sua vontade, obedientes a Ele. Que Deus abençoe essa igreja amada, que continuem sendo sacerdotes nesse lugar. Se há alguém aqui que ainda não nasceu sacerdote, entregue sua vida a Jesus. Se alguém aqui está com medo de que Deus fale com você, porque você sabe que algo precisa morrer, deixe Deus falar. Vale a pena morrermos para este mundo e sermos filhos de Deus. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos ser obedientes à Tua voz, para que nós possamos sempre ouvir a Tua palavra, para que nós possamos ter o desejo profundo em nosso coração de sempre fazermos o que Tu queres que nós façamos. Sejamos sacerdotes, Pai. Tu queres nos fazer uma nação de sacerdotes, uma igreja de sacerdotes, um reino de sacerdotes. Pai, que nós não sejamos como a nação de Israel que não queria ouvir a Tua voz. Pai, que nós não venhamos eleger intercessores entre nós, mas que nós possamos compreender que o Teu desejo é ter, Senhor Deus, um relacionamento direto conosco, falando conosco, ministrando em nossas vidas, transformando os nossos corações, transformando-nos para que sejamos cada vez mais santos na Tua presença, cada vez mais obedientes na Tua presença, cada vez sendo mais igreja na Tua presença. Ó Pai, santifica-nos pela Tua palavra, santifica-nos, Senhor Deus, para que nós possamos ser cada vez mais parecidos contigo. Pai, temos sempre no centro da nossa vontade, temos como centro do nosso objetivo e propósito em todas as coisas, fazemos a Tua vontade e vivemos o Teu reino, para que Teu nome seja glorificado, Pai, em nome de Jesus. Amém.